Que o bom Mestre Jesus Cristo esteja sempre amparando e guiando a trajetória de cada um de vocês, reverberando sempre o bem, a paz, a resignação, a resiliência, a oportunidade de observação dos sinais que todo o campo espiritual vai mostrando durante o caminhar na evolução espiritual. Caríssimos, dentro desta última semana em que estive visitando diversos lares, principalmente acompanhando o Evangelho no lar de alguns dos lares, e muitos dos lares, não é, do Evangelho do lar, observei que em um questionamento muito interessante, que foi da seguinte forma: o que faz alguém seguir dentro da busca e da continuidade da caminhada para o coletivo? O que é que se ganha auxiliando o coletivo? E dentro das mensagens que foram reverberadas neste específico Evangelho, achei por bem trazer o compartilhamento aqui para vocês. Caríssimos, em verdade, o altruísmo espiritual denota campos infinitos de oportunidades de crescimento para o espírito. Por que dedicar-se ao coletivo? Por que dedicar-se ao outro? Por que estender as suas mãos e desprender o seu campo energético voluntariamente referente ao outro, mesmo e também em destaque que este outro não seja pessoa tão próxima, incluindo também pessoas desconhecidas. Dentro do altruísmo espiritual está a reverberação muito importante diante das mensagens do Mestre Jesus de compartilhar o bem sem definitivamente observar o seu destinatário. Caríssimos, se a trajetória aqui encarnatória está tão somente para a satisfação dos desejos infinitamente somente pessoais, acredito que essa trajetória fica algo de incompleta, pois a trajetória dentro da evolução espiritual, diante da expansão de consciência e, consequentemente, a conexão com o divino, denota que quanto mais você vai se conectando com o outro e assim ampliando de dentro de casa, das pessoas mais próximas para até mesmo pessoas desconhecidas, mas o seu espírito vai alcançando um mecanismo que nós chamamos de plenitude ágape. Na plenitude ágape, você consegue empreender a compreensão do amor sem qualquer condição, bebendo desta fonte energética do amor, de ampliar as suas questões individuais, ou seja, tudo aquilo que você passa por meio de desafios, você compreende de forma muito mais natural que são aprendizados. E diante destes aprendizados, você compartilha que diversas, milhares, milhões de pessoas talvez estejam também passando por esta mesma problemática, por este mesmo desafio. Logo, você vai se conectando com tantos fractais aqui encarnados, unindo-se em propósitos similares, onde um vai apoiando o outro, em que fagulhas de reverberações de o que fazer, qual o caminho seguir, como sair daquela situação, qual aquela iluminação que você tanto busca e muitas vezes se revela de uma maneira muito fluida. É justamente porque você vai se conectando com os seus fractais e, consequentemente, ou seja, espíritos irmãos, espíritos que nasceram da mesma fonte, mônada, e, consequentemente, vocês vão ampliando o compartilhamento de experiências de uma maneira de frações de segundos, caríssimos, dentro da cronologia aqui de vocês,
E criando este campo de unicidade, dentro de um campo maior de consciência, de uma macroconsciência, vocês vão seguindo dentro das resolutividades da vida, alcançando inclusive o patamar de enxergar o coletivo. Importante também mencionar que, dentro desta caminhada, deve-se sempre observar o equilíbrio. Dedicar-se somente ao coletivo, esquecendo-se dos aprendizados individuais, também mostra-se como um campo de fuga muito grande, onde você abre mão da sua história pessoal, do seu livro individualizado, para vibrar tão somente no livro coletivo. Enquanto que a espiritualidade pede insistentemente para que você cuide da sua história, empreendendo capítulos importantíssimos por meio das pulverizações dos aprendizados e oportunidades diante dos mestres que aparecem para você, independentemente da classificação do seu julgamento, se são mestres mais desafiadores ou menos desafiadores. Todas as tarefas colocadas à sua frente foram frutos das escolhas dos caminhos que você decidiu seguir. Desde o momento da concepção até o momento do desencarne, tudo vai sendo feito de acordo com o campo das escolhas. E já mencionei aqui para vocês que o tempo, a cronologia, ela é seguida por meio das escolhas. As escolhas impulsionam a vida encarnatória de cada ser e, consequentemente, vai constituindo o tempo. Ninguém perde tempo, pois estaria dizendo que seria algo excludente das escolhas. Na realidade, essa expressão que vocês muitas vezes utilizam, estou perdendo tempo na minha vida encarnatória, quer dizer que estou fazendo escolhas que talvez possa estar arrependido ou arrependida. Mas, caríssimos, enquanto estiver na vida encarnatória, sempre há chance, por meio das bifurcações da vida encarnatória, de outras escolhas. Não existem caminhos absolutos escolhidos. Às vezes você escolhe um caminho reverberando no seu coração que você entenda como sendo naquele momento o melhor caminho, mas a vida vai te mostrando que precisa empreender novos caminhos. Então, na próxima bifurcação, é preciso de muita coragem, é preciso de muita reverberação de apoio da espiritualidade, sempre de mãos dadas, para que você então modifique a sua trajetória, para que você reverbere de uma outra forma a escrita do seu livro. Talvez mudança de capítulos e não mais escrevendo naquele capítulo que insistentemente você já percebe que não existem mais páginas em branco, já não existem mais campos disponíveis para escrita e que você às vezes insiste em escrever por cima de história que já está escrita. Isto vai causando um grande colapso dentro do seu coração, um aperto de maneira física e de maneira espiritual corresponde a um aprisionamento de propósito. Caríssimos, dentro deste aprisionamento de propósito, ou seja, mesmo sabendo quais os caminhos que você deveria seguir, mas a insistência de não fazê-lo, pode causar grandes prejuízos dentro da sua escolha de evoluir espiritualmente. Lembre-se sempre que vocês representam espíritos em experiências encarnatórias. Essas experiências encarnatórias, elas são muito breves, 80, 90 anos, como vocês estão comumente mais acostumados em termos de expectativas de vida, é muito pouco, caríssimos. Então, neste momento, faço cada um a refletir do que você tem feito da sua vida neste momento, que efetivamente preenche o seu coração, que te traz paz, que te traz alegria, ou
Se a resposta for, estou em movimentos da minha vida que me aprisionam, me sinto enjaulado ou enjaulada, caríssimos, coragem, a porta sempre está aberta. Vou fazer uma pequena metáfora, como se um pássaro que viveu uma longa jornada dentro de uma gaiola, diga-se essa gaiola constituída por conceitos societários, sempre querendo agradar o outro, sempre querendo agradar todas as pessoas diante dos seus destinos que cruzaram. Esta é a gaiola do pássaro. E então, a vida vem diante de movimentos da espiritualidade, movimentos que você se permitiu mergulhar, com uma chave, abre a porta desta gaiola, deixa a porta aberta. Mas esse pássaro que é você, há muito tempo não sabe o que é voar ou nunca soube o que é voar, porque sempre esteve imerso em satisfações para o outro, em negligências pessoais, em aprisionamentos íntimos, de não falar, de não agir, de não ser efetivamente quem você se propõe em espírito a fazer. E então este pássaro, mesmo mirando a porta aberta, ele não sai da gaiola por não saber qual o próximo movimento posterior à saída desta gaiola. E isto causa muita angústia, muita impaciência, tristezas, doenças no corpo físico. Mas, caríssimos, de repente chega um outro pássaro na gaiola. O outro pássaro pode estar sendo representado pela espiritualidade, por diversas oportunidades da vida em cruzamentos de pessoas que vão cruzando naturalmente, mestres que vão cruzando o seu destino e mostrando para você, voar significa, primeiramente, abrir as asas, perceber que você possui asas. Este é um primeiro movimento. Perceber que você possui asas. Que as asas, elas precisam também estar alicerçadas em uma confiança. Acreditar e confiar na efetividade das suas asas. Posterior a este movimento de acreditar e confiar, é um grande movimento de você encher os seus pulmões, encher de ar, ou seja, bafejar o alimento que rege a vida, todos os alimentos necessários para que você coloque na sua mochila, lembrando que para um voo perfeito é muito importante que você carregue essencialmente o necessário. Então, talvez antes do pássaro, que é você, se deslocar para um voo, é importante verificar o que este pássaro está colocando na mochila. Talvez pessoas, fatos, acontecimentos. Importante fazer um processo de limpeza. Quais são os campos essencialmente meus? Pois muitas vezes está muito misturado. Lembre que o pássaro se acostumou a ficar dentro de uma gaiola. Posterior a este processo de limpeza, vai sendo colocado o grande momento do voo, o primeiro voo. E então o frio na barriga é natural, caríssimos. Vocês, quando estão na iminência de edificar um propósito, que é o propósito da sua alma, dá um frio na barriga imenso, pois ali está um turbilhão da liberdade, do seu espírito pulsando, ser efetivamente quem ele se propôs a estar aqui no planeta Terra. E então esse frio na barriga potencializa também um campo de pensamento reflexivo da realidade, para que você não se envaideça pelo voo e nem que você esmoreça em permanecer na gaiola. Então, aquele segundo pássaro que coloquei aqui na metáfora chega e dá um primeiro voo.
mostrando como é abrir as asas e seguir a jornada ali, à sua frente. O mestre ou a mestra está ali. Aquela situação, aquela pessoa está ali, dizendo: bom ânimo, caríssimo, bom ânimo, caríssima, abra suas asas. Vamos comigo. Vamos para a sua vida. Vamos cumprir a sua vida. Estou aqui para te auxiliar, estou aqui para te ajudar. Veja como eu bato as minhas asas, veja como eu abro as minhas asas. Veja como eu carrego somente aquilo que é essencial. Pois se carrego muitos pesos, esses pesos me derrubarão. E então o pássaro, que é você, abrindo-se as asas, acreditando e confiando, já tendo a checagem daquilo que é essencialmente necessário levar neste voo de propósito, é lançado da gaiola e começa a planar em seu primeiro voo. Neste primeiro voo, talvez muita euforia, muitas dúvidas, alguns medos também, mas lembrando que a paisagem é belíssima deste primeiro voo, deste campo libertatório desta gaiola, possibilitando inclusive se associar a outros mestres, outras pessoas, outros pássaros, outras situações vão também se unindo a este voo com este pássaro que é você. Mas depois de planar, é preciso ter coragem de parar em algum local, de estabelecer residência em algum local. E então este propósito ele precisa de um aconchego, ele precisa de um local que se diga que seja o lar do pássaro, o novo lar do pássaro. E então é preciso mais um movimento de coragem. Coragem para visualizar qual o campo seguro e protegido. Mas quem garantirá? Onde está o mestre que ajudou aquele pássaro a dar o primeiro impulso? O mestre já se misturou a tantos outros mestres diante dos diversos pássaros que estão ali. E então este pássaro que está a planar está sendo convidado a fazer a primeira escolha dentro do novo capítulo de vida, a estabelecer um local para se chamar de lar. É preciso ter coragem. A segurança e a proteção não há nada garantido. Tudo dependerá das escolhas. Tudo dependerá das escolhas. Mas o pássaro não pode ficar voando, planando eternamente. Ele precisa repousar também. Então, dentro deste repouso que o pássaro precisa, avista-se um local e neste local o pássaro desce, você. Não de volta à mesma realidade, pois a gaiola já não existe mais por enquanto. E então você decide pousar em um local. Naquele local, primeiramente a sensação é de que você está começando do nada. E então precisa palha por palha, pedaço por pedaço para edificar. Vocês conhecem o João de Barro? Pedaço por pedaço. O João de Barro, ele não encontra a casa dele construída. Ele vai pegando pouco a pouco de barro e vai edificando a casa. Assim você vai pegando, e cada voo para buscar materiais e retornar para a construção precisa de muita coragem. Porque é natural que no caminho você encontre alguns pássaros que digam: você não vai conseguir, não vai dar tempo. É muita coisa para fazer, não vai dar tempo de você fazer. É melhor você desistir. É melhor você se acostumar, como eu já me acostumei, a levar a chuva, a ficar no sol, a aceitar a vida do jeito que ela pode oportunizar e acontecer. E então,
outra prova que está sendo estabelecida para o pássaro, que é você ter a certeza do seu propósito. Porque muitos transeuntes, muitos viajantes mostrarão outras realidades. Talvez realidades do comodismo, da preguiça, do medo de cumprir os seus propósitos. E então, se você não estiver com a certeza daquilo que efetivamente justificou o seu voo e a sua saída da gaiola, você imediatamente irá sendo impregnado por aqueles medos e inseguranças dos outros. Porque assim como a felicidade, ela pode ser contaminante, a inveja, ela também é contaminante. Assim como os medos são contaminantes. E assim como todos os outros campos de reverberações de aprendizados. E então o pássaro consegue edificar a sua casa. Eis o momento da grande inauguração da sua casa, do seu propósito, da sua casa contemplativa, primeiro dentro de você, o seu espírito acomodado perfeitamente no seu corpo, consequentemente um campo material que você pode ter construído ou não. Todo este conjunto é válido e então é o momento de você estar em você efetivamente, comandando o seu campo, aquilo tudo que te deixa leve, que te deixa feliz, oportunidades infinitas que vão se abrindo a partir do momento em que você acredita, a partir do momento que você acredita. E quem olha, os pássaros que observam, que passam ao lado de você, vão dizer: como é belo e como foi fácil tudo isso. E então você será colocado a uma segunda questão: se justificar para dizer: olha, não foi tão fácil assim. Eu tive que fazer renúncias. Eu tive que pular de uma gaiola enorme. Eu tive que planar por muitos lugares. Eu tive que planar por muitos lugares. E então você vai entrando em campos de justificativas. Só que neste campo de justificativas, assim como uma flor, a flor ela vai murchando. É como se precisasse de nutrientes e não encontrasse, porque o outro vai vampirizando a sua história. Aquela história que você estava certa, aquela história que você estava nutrido, nutrida, mas o outro te vampirizou tanto, buscando em você tantas justificativas e que provou para você que você não estava certo e não estava certa daquilo que você acredita e daquilo que você se propunha a fazer. Um professor ou uma professora na sua trajetória. Ou também um outro movimento é que diz: olha que interessante, para os seus olhos houve grandes facilidades e naturalidade na construção da minha casa. Creio que você possa, inclusive, espelhar-me para construir também a sua. Conte com a minha ajuda, dentro do possível e do necessário, pois estaremos juntos na construção dos propósitos. Você não precisou se justificar. Você, inclusive, potencializou o seu propósito e ainda se colocou, se possível e necessário, para auxiliar a outra pessoa, se possível e necessário, porque o outro também precisa empreender as escolhas e você não cabe a você fazer as escolhas pela outra pessoa. Não existe erva daninha pior nos contextos espirituais do que você ter pena do outro. E naquele momento você poderia ter pena do outro. Pena. Mas na realidade, um antídoto para neutralizar qualquer movimento de ter pena do outro é a compaixão. Você ter compaixão do outro.
de você se sensibilizar pela estrutura do que o outro está, possibilitar um auxílio dentro dos antídotos que você possua, porque só ajuda o outro aquele que tem antídotos suficientes para si e para o outro. Se você ajuda o outro sem ter os antídotos mínimos para você, é um grande perigo. É se atirar no precipício. Auxiliar o outro em consciência é você guardar antídotos para você e criar mecanismos de criar outros antídotos a fim de possibilitar também de compartilhar para outra pessoa. Caso você faça somente com o seu mínimo, não está empreendendo o aprendizado espiritual, está se colocando em vulnerabilidade espiritual. Isto não é amor próprio. Pois para amar incondicionalmente o outro, definitivamente, você precisa se amar. Somente ama incondicionalmente quem quer que seja aquela pessoa que está estruturalmente construindo o amor próprio. E o amor próprio não é absoluto, ele é construído a cada dia. Amar incondicionalmente o outro também é uma construção diária. É uma desconstrução e uma reconstrução diária. Enxergar o outro como um espelho perfeito, como um professor e uma mestra, é um estado de consciência que você vai criando a cada dia. Até você compreender que definitivamente o que te incomoda no outro, a sua espiritualidade por meio da sua guiança, está te mostrando por meio dos caminhos que você pede. Por favor, preto velho, me mostra o caminho, me mostra o caminho. E os mestres vão se passando na sua vida. Mas às vezes você está cego, está cega, está surdo. Não quer ouvir, não quer enxergar o que os sinais estão brotando à sua frente. E às vezes, mecanismos de portas abertas reverberam que ali talvez não fosse o melhor movimento para você seguir e que aquela porta precisou ser fechada para que você lançasse o seu olhar para o outro lado e enxergasse tantas portas outras abertas. Mas às vezes você pode estar insistindo em uma porta. Eu quero esta porta porque eu quero que esta porta se abra, porque é a porta que eu escolhi. Mas faça esse exercício de lançar o seu olhar para o lado ou para o outro, para cima, para baixo. Busque movimentar a sua vida por outras formas de observar aquele movimento que você quer. Talvez seja muito mais fluido, leve e natural do que insistir naquilo que definitivamente não quer abrir a porta. Então, caríssimos, dentro dessa estrutura iniciática reflexiva do pássaro, da história do pássaro, que aqui compartilhei com vocês, façam esta reflexão do altruísmo espiritual, de vocês estarem efetivamente em conexão com vocês e com o coletivo, de auxiliar a vocês e auxiliar o coletivo, guardando antídotos mínimos para vocês e antídotos produzidos a serem compartilhados para o outro, caríssimos. E dentro do altruísmo, jamais há um pensamento de desistência, pois pensa em desistir aquele ou aquela que ainda não encontrou efetivamente a consciência no propósito. Mas quando você está em consciência no propósito, jamais você pensa em desistir. Você só pensa em ampliar. Como poder melhor me ajudar e ajudar a mais pessoas, a mais pessoas, a mais pessoas, a mais pessoas. Mas lembrando sempre de fortalecer o seu antídoto, a sua garrafinha de antídoto. Este antídoto que você deve beber todos os dias. A sua fé, a sua resiliência, a sua resignação, o seu amor próprio. Isso tudo está dentro da sua garrafinha de antídoto diário. De você empreender a ressonância da sua alma com o seu corpo e do seu corpo com a sua alma.
E assim você vai ampliando o estado de consciência encarnatória. Assim seja.